estejam a ouvir bem. Eu ouvi a senhora chanceler Angela Merkel dizer claramente que não ditou os termos do memorando de entendimento e do programa de assistência. Sabemos disso, mas também sabemos que, como líder responsável, ficará certamente associada a um eventual falhanço em Portugal. E digo isto porque os riscos são muitos. Disse também, e eu tomei boa nota quando foi interrogada sobre a eventual necessidade de uma renegociação do memorando de entendimento com Portugal, disse que não partia do princípio de que era necessário renegociá-lo. E como jornalista eu observo, se não parte do princípio é porque admite que haja exceção. Portanto, eu pergunto-lhe, havendo riscos na execução do nosso memorando, e um deles espero que tenha ficado consciente dele, que é o ano de 2013, nessa execução, fica marcado por um conjunto de medidas que são essencialmente de aumento da receita por via de aumento de impostos. O Sr. Primeiro-Ministro dirá, ou de outra maneira não foi possível porque houve outras razões, mas factualmente serão quase 80% de aumento de impostos e 20% de corte de despesa, se entretanto não se conseguir outro conjunto de medidas. Mas é o que está no orçamento. Havendo muitos riscos, eu pergunto-lhe, estará disponível, e o tempo urge, é preciso pensar nessas coisas a tempo, estará disponível para renegociar o atual memorando de entendimento, prevendo uma alteração das condições, uma eventual baixa das taxas de juros e uma extensão dos prazos, ou até um conjunto de dinheiro que seja necessário para fazer face às necessidades de Portugal a partir de setembro de 2013? São perguntas concretas que eu gostaria de fazer à senhora chanceler Angela Merkel e ao senhor Primeiro-Ministro, não deixando também de perguntar se vê soluções mais vastas, como por exemplo o Banco Central Europeu, num caso de riscos acrescidos, poder comprar muito mais obrigações do Tesouro Português a médio prazo para poder estabilizar as taxas de juro, também por aí apoiaria alguma solução nesse sentido? São as minhas perguntas, só com uma nota final. O que é que acha dos portugueses? Para o Primeiro-Ministro, as mesmas questões em espelho, terminando, o que é que acha dos alemães? Muito obrigado. Muito obrigado. Quero começar por dizer que tenho uma noção muito precisa do debate que se tem gerado à volta da proposta de orçamento para 2013 e o ênfase que se tem colocado nos riscos de execução do orçamento. Nunca ninguém em Portugal me ouviu dizer que o processo de ajustamento era um processo seguro e sem riscos. Nós sabemos que temos riscos. Alguns desses riscos têm um sentido negativo, quer dizer, a procura interna pode cair mais do que está previsto e isso criaria um problema na execução orçamental. Mas há outros riscos que têm consequências positivas. O nosso regresso a mercado de uma forma mais facilitada pode fazer baixar os custos com juros e isso tornar, digamos, a execução orçamental mais favorável também. Os riscos talvez não se compensem, não se fechem uns aos outros da mesma maneira, mas não é, do ponto de vista do Governo, um exercício que nesta altura seja importante realizar com base na ideia de que nós precisamos de renegociar o nosso memorando. Deixe-me ser perfeitamente claro a este respeito. Se a opinião do Governo fosse de que era necessário, de alguma maneira, renegociar o memorando ou encontrar um segundo programa para Portugal, isso significaria um falhanço do nosso processo de ajustamento e significaria, portanto, que estaríamos perante a necessidade de encontrar um quadro mais severo do que aquele que temos hoje para poder ser bem-sucedidos voltando ao mercado e ultrapassando a crise. Ora, eu não vejo pessoalmente nenhuma utilidade em estar a discutir, em primeiro lugar, o que pode correr mal, quando a nossa obrigação é saber o que é que podemos fazer e o que é que está ao nosso alcance para que as coisas corram bem e deem certo. Porque é muito importante para o país que isto dê certo. Se não der certo, o custo para todos será maior. Então é um pouco doentio
assistir a algum debate que se vem gerando em certa comunicação social, para não dizer em quase toda a comunicação social, que põe todo o enfoque do lado dos riscos negativos e poucos naqueles que podem ajudar-nos a vencer este programa. Nós sabemos, é apenas o que direi em complemento, que a forma como o ajustamento decorreu, provocando uma quebra de receita do lado fiscal, sobretudo do IVA, e um aumento de prestações sociais por via do aumento do desemprego, nos trouxe uma dificuldade acrescida que obrigou a que, em 2013, tivéssemos de elevar os impostos sobre o rendimento além daquilo que era a nossa expectativa. Mas também por isso, ao mesmo tempo que tomámos essa decisão sobre o nosso orçamento, tomámos a decisão de até 2014, mas começando já em 2013, conseguir um corte permanente de 4 mil milhões de euros adicionais, o que significa colocar ainda a nossa despesa pública num patamar mais sustentável para o futuro, quer dizer, mais compatível com aquilo que no longo prazo os portugueses podem suportar em termos fiscais, em termos de impostos. E o orçamento para 2013 não pode ser visto fora desse contexto. Tem de ser visto no contexto do corte de despesa que se vai fazer em 2013, que são cerca de 2,7 mil milhões de euros, mais os 4 mil milhões de euros que serão cortados até 2014. E isso fará que no conjunto do programa de ajustamento nós continuemos a ter praticamente 2/3 do ajustamento realizado pelo lado da despesa e 1/3 pelo lado da receita. Nós sabemos que não será assim em 2013, mas será assim durante todo o período. O que significa, portanto, que o Primeiro-Ministro e o Governo estão apostados em que o nosso programa dê certo. Isso é importante para nós, mas é importante também para a Europa. Porque a crise das dívidas soberanas será ultrapassada se aqueles que têm crises mais pronunciadas e que têm dívidas mais pronunciadas se consciencializarem de que não é possível regressar ao crescimento sem resolver o problema da competitividade e o próprio problema da dívida. Um país que em qualquer parte do mundo não está consciente dos seus problemas nunca os resolverá. E nós em Portugal temos consciência destes problemas e eu espero que o consenso social e político mais alargado prevaleça sobre a necessidade para todos de sermos bem-sucedidos. Quanto à sua pergunta sobre o que é que eu acho dos alemães, eu não gosto de fazer generalizações, mas se há uma imagem de marca que a Alemanha no seu conjunto, e os alemães, portanto, enquanto povo europeu, têm, é de um povo muito persistente, muito trabalhador e com uma grande autoestima. E desse ponto de vista, eu creio que há qualidades que são importantes nos alemães e que são, desse ponto de vista, inspiradoras. Nós precisamos também, não apenas Portugal, mas, de um modo geral, a Europa precisa de trabalhar de uma forma mais produtiva, precisamos de ser mais inovadores, precisamos de nos voltar mais para a indústria do que para os ganhos financeiros que constituíram durante muitos anos uma ilusão de crescimento que se veio a esboroar rapidamente, e desse modelo nós precisamos todos de partilhar. Mas acrescentaria algumas qualidades que os portugueses têm e que eu penso que também podem ser muito úteis à Alemanha. A grande flexibilidade com que lidamos com os problemas, a grande capacidade que temos para nos ajustarmos, a capacidade de inovar perante uma grande adversidade, às vezes sem fazer uma grande programação. Eu acho que nós precisamos de aprender a programar um bocadinho melhor e a levar mais longe a nossa capacidade para responder a desafios inesperados. Eu, da minha parte, só quero acrescentar o seguinte: eu penso que os políticos têm o dever
de trabalhar para o sucesso das medidas tomadas. Se passamos o dia duvidando daquilo que foi feito ontem, não podemos trilhar o caminho que estamos todos trilhando hoje na Europa. E o sucesso não vem da noite para o dia, é um processo que exige tempo, e nós veneramos Ludwig Erhard, o pai da economia social de mercado. Ele sempre disse: política econômica é 50% psicologia. E nós, na Europa, estamos sendo observados, os investidores dentro da Europa e fora da Europa. E o que nós temos é realmente um problema de confiança, de falta de confiança, e não se sabem, os investidores não sabem se realmente tem aquela coesão. E é esse sinal que eu quero dar aqui, de coesão. Mas também não sabem se vamos cumprir a nossa palavra, honrar os nossos compromissos, porque não o fizemos no passado. E é preciso declarar: sim, acreditamos naquilo que dissemos, não podemos ter dúvidas. 50% da política econômica é psicologia. Cabe à imprensa, à mídia, formular perguntas críticas, naturalmente, mas nós, os políticos, temos que deixar bem claro que acreditamos naquilo que fazemos. Houve 5 missões da avaliação, e o resultado da missão de avaliação foi a de que a próxima parcela pode ser paga. E a Troika não foi sempre duro. Ela também considerou, levou em consideração as condições mudadas. Então, o programa está sendo cumprido por Portugal de forma excelente, e cabe agora a nós deixar bem claro que se trata de uma realização de um feito, um grande feito. Estou convencida de que a 6ª parcela também será desembolsada, porque o resultado da missão de avaliação será positivo. Quanto aos portugueses, estive várias vezes aqui durante a presidência portuguesa da União Europeia. E, primeiro, estou entusiasmada com o país e a sua gente. Eu penso que os portugueses são uma nação, um povo orgulhoso, são uma nação de navegadores, sempre olharam para fora do país, para novos mundos, não se concentraram só naquilo que se passava dentro do país. E penso que Portugal vai conseguir cumprir o programa, e quando o chão não for chanceler, prometo, vou passar minhas férias aqui. Agora tenho pouco tempo, tenho uma certa dificuldade quanto a isso. Penso que as pessoas aqui em Portugal pretendem, no fundo, querem, no fundo, o que consta do programa elevado grau de ciência. Cada português é diferente, cada alemão é diferente. Eu disse ao meu próprio partido: não convém falar dos franceses, dos portugueses. Tem tanta briga na Alemanha, digamos assim. É raro encontrar 3 alemães que têm a mesma opinião. E eu sei, de qualquer maneira, que eu farei tudo para que Portugal tenha um futuro feliz e para que nós nos demos bem na Europa.